Um empresário poderoso entra num restaurante simples do setor Campinas e sua vida muda completamente quando uma garçonete o trata como um cliente qualquer. Ele, acostumado com reverências e medo, encontra em Fernanda alguém que enxerga além da fortuna e do poder. O que acontece a seguir revela segredos sombrios, traições familiares e uma jornada de reconstrução que ninguém poderia imaginar. Antes de continuar com esta história emocionante, peço que você dê um like neste vídeo e se inscreva no nosso canal. Assim você nos ajuda a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Não esqueça de comentar de qual cidade você está assistindo. É uma alegria imensa saber que nossas histórias chegam a tantos lugares diferentes. O aroma de pequi e pequenas almôndegas de arroz preenchia o ar do restaurante Sabor Goiano naquela manhã de terça-feira. O céu de Goiânia estava particularmente claro, um azul intenso que parecia prometer novos começos, embora Gustavo Carvalho Borges fosse a última pessoa a acreditar em sinais do universo. Aos 38 anos, o dono da Carvalho Incorporações havia abandonado qualquer romantismo após o falecimento de sua esposa, Mariana, 3 anos antes. A decisão de entrar naquele restaurante simples no setor Campinas não havia sido planejada. Seu motorista estava doente, e o trânsito para o Flamboyant, onde costumava almoçar no sofisticado Tarantino, estava impossível devido a uma manifestação. O estômago roncava, e a irritação crescia proporcionalmente à fome. Quando entrou no estabelecimento, os olhares curiosos o seguiram. Seu terno italiano sob medida e o relógio que custava mais que o salário anual da maioria dos presentes eram um anúncio ambulante de sua posição social. Sentou-se em uma mesa de fórmica desgastada no canto, esperando o tratamento habitual. Funcionários nervosos, gerente obsequioso, atenção exagerada. O que recebeu foi completamente diferente. "Bom dia. O que vai querer?" A voz tinha uma firmeza tranquila, nem intimidada nem impressionada. Gustavo levantou os olhos do celular para encontrar uma mulher de aproximadamente 28 anos, cabelos castanhos presos em um coque prático, olheiras evidentes, mas um sorriso genuíno nos lábios. Seu crachá dizia Fernanda. "Não tem cardápio?" perguntou ele levemente irritado. "Temos PF do dia ou à la carte?" Ela apontou para a lousa na parede com giz colorido. "O PF hoje é galinhada com pequi, vem com arroz, feijão tropeiro e salada. É o melhor da casa." "Você não sabe quem eu sou, não é?" A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Fernanda inclinou levemente a cabeça, estudando-o sem pressa. "Um cliente com fome, imagino." "E se não decidir logo, a última porção de galinhada vai para o senhor da mesa 3 que sempre pede repeteco." A resposta o pegou desprevenido. Não havia reverência em sua voz, nenhum reconhecimento de que estava falando com o homem mais temido do mercado imobiliário goiano, famoso por destruir concorrentes e demitir funcionários por erros mínimos. "A galinhada, então," respondeu, escondendo sua surpresa. Quando o prato chegou, o aroma o transportou instantaneamente para sua infância em Anápolis, para a cozinha da avó, onde comida era sinônimo de afeto. O primeiro garfo foi uma explosão de memórias que há muito havia enterrado sob camadas de jantares de negócios em restaurantes estrelados. "Está bom?" Fernanda passou novamente, carregando pratos para outra mesa. "Surpreendentemente bom," admitiu ele. "Receita da minha mãe. Dona Conceição é a verdadeira chefe aqui, eu só ajudo." Pelo canto do olho, Gustavo notou uma senhora de cabelos grisalhos na cozinha, olhando confusa para uma panela, como se não soubesse o que fazer com ela. Fernanda seguiu seu olhar e algo de vulnerável atravessou seu rosto. "Alguns dias são melhores que outros para ela," explicou brevemente. "Alzheimer precoce." Antes que Gustavo pudesse responder, um cliente chamou e ela se afastou, eficiente em seu trabalho, equilibrando bandejas e sorrisos com a mesma facilidade. Quando pagou a conta, deixou uma gorjeta generosa que fez os olhos de Fernanda se arregalarem. "É demais," ela tentou devolver. "É o justo," insistiu ele. "Melhor refeição que tive em meses." Foi só ao retornar ao carro importado que Gustavo percebeu algo. Pela primeira vez em 3 anos,
Havia passado uma refeição inteira sem checar obsessivamente e-mails, sem fazer anotações mentais de problemas a resolver, sem a companhia constante da dor, que se tornara sua única companheira fiel desde o acidente que levara Mariana. No escritório envidraçado no último andar do edifício Carvalho, no setor Bueno, Gustavo revisava os detalhes do novo empreendimento no Jardim Goiás quando seu assistente pessoal, Diego Machado, entrou com uma pilha de documentos. Os contratos da parceria com a Lima Construções, senhor. Sua cunhada pediu que revisasse hoje sem falta. A menção de Renata, irmã de Mariana e sócia minoritária da incorporadora, causou uma contração quase imperceptível na mandíbula de Gustavo. Desde o falecimento de Mariana, Renata havia intensificado sua presença nos negócios, usando o laço familiar como alavanca emocional para ganhar mais controle. Diga a ela que verei quando terminar os projetos do Jardim Goiás. Também ligaram da Fundação Criança Feliz. A doação anônima foi recebida e a nova ala pediátrica será inaugurada na próxima semana. Gustavo assentiu satisfeito. Suas doações generosas para causas infantis eram o único segredo que mantinha da diretoria. Nem mesmo Diego sabia que aquele dinheiro era sua forma de honrar a memória de Mariana, que havia perdido um bebê no 5º mês de gestação, poucos meses antes do acidente. Confirme que meu nome não aparece em nada. Como sempre. Quando ficou sozinho, Gustavo permitiu-se um momento de fraqueza. Da gaveta inferior da escrivaninha, retirou um porta-retrato com a foto de Mariana na praia de Jericoacoara, o sol poente emoldurando seus cabelos ao vento. Era a última viagem que haviam feito juntos, 3 meses antes do acidente na BR-153 que a tirara dele para sempre. Aquela foto era sua penitência diária, um lembrete do que havia perdido por estar em uma reunião de negócios quando ela mais precisou dele. O chamado perdido no celular silenciado durante a apresentação a investidores, a mensagem desesperada, que só vira 2 horas depois. Preciso de você agora. Aconteceu algo terrível. Quando finalmente retornou a ligação, já era tarde demais. O carro de Mariana havia capotado na rodovia e sua vida se transformara em um mausoléu de arrependimentos. Ao contrário do que a maioria pensava, não fora o luto que o transformara em um homem temido e implacável. Ele sempre fora assim nos negócios. A diferença é que antes Mariana era seu contraponto, a única capaz de trazer à tona seu lado humano. Sem ela, só restara a versão empresarial de si mesmo, aquela que media tudo em termos de lucros e perdas, inclusive relacionamentos. Naquela noite, contrariando sua rotina impecável de retornar para a mansão vazia no Alphaville Flamboyant, Gustavo deu consigo mesmo dirigindo de volta ao setor Campinas. Estacionou discretamente do outro lado da rua do restaurante Sabor Goiano e observou Fernanda fechando o estabelecimento, trocando o uniforme por uma roupa simples e caminhando até o ponto de ônibus. O impulso de oferecer uma carona foi contido por algo que não sentia há muito tempo: incerteza. Em vez disso, seguiu o ônibus discretamente, vendo-a descer no Jardim América e caminhar mais 2 quarteirões até entrar em uma pequena farmácia 24 horas. Intrigado, estacionou e esperou. Pela vitrine, observou Fernanda vestir um jaleco branco e assumir seu posto atrás do balcão, de onde tirou um livro grosso que parecia ser de anatomia. O cansaço era evidente em seus ombros, mas havia uma determinação em sua postura que falava de sonhos maiores que aqueles 2 empregos. 2 trabalhos, murmurou para si mesmo, sentindo uma admiração inesperada por aquela mulher que, diferente de todos em sua órbita, não devia sequer saber o alcance de seu poder e influência na cidade. Na manhã seguinte, Gustavo surpreendeu Diego com um pedido inusitado. Preciso de informações sobre uma pessoa. Fernanda, garçonete do restaurante Sabor Goiano no Campinas. Discreta e completamente confidencial. Diego, habituado a pedidos estranhos de seu chefe perfeccionista, não demonstrou surpresa. Em poucas horas, entregou uma pasta com informações básicas. Fernanda Moreira da Silva, 28 anos, natural de Aparecida de Goiânia, 3º ano de fisioterapia interrompido na PUC-Go, quando sua mãe, Conceição Moreira, foi diagnosticada com Alzheimer precoce. 2 empregos.
restaurante e farmácia, apartamento alugado no Jardim América, sem dívidas significativas, mas com orçamento extremamente apertado. Nenhum relacionamento sério nos últimos 2 anos. Algo mais, senhor? Não, isso é tudo. Naquela tarde, Gustavo retornou ao sabor goiano, e na tarde seguinte, e na outra. Sempre sentava-se na mesma mesa, sempre pedia a galinhada com pequi, sempre deixava uma gorjeta generosa que Fernanda insistia ser excessiva. Aos poucos notou detalhes, como ela apoiava a mãe confusa na cozinha com infinita paciência, como estudava nos intervalos entre os clientes, como seu sorriso, embora cansado, nunca perdia a sinceridade. No 4º dia, foi Fernanda quem iniciou uma conversa diferente. Posso perguntar por que um empresário que poderia almoçar em qualquer restaurante chique de Goiânia vem aqui 4 dias seguidos? A pergunta, direta e sem rodeios, pegou Gustavo desprevenido. Sua resposta foi igualmente direta. Porque aqui a comida tem gosto de verdade, não de marketing. Fernanda o estudou por um instante, como se tentasse decifrar um quebra-cabeças. E você está fugindo de quê exatamente, Sr. Carvalho? Como sabe meu nome? Perguntou ele surpreso. Goiânia é menor do que parece, ela deu de ombros. E seu rosto aparece nas revistas empresariais que os clientes deixam na farmácia. Antes que pudesse responder, Dona Conceição aproximou-se da mesa, olhando para Gustavo com uma curiosidade infantil. Roberto, é você que voltou? Perguntou a senhora, confundindo-o com alguém de seu passado. Mãe, este é o Sr. Carvalho, um cliente, corrigiu Fernanda gentilmente. Ah, a confusão no rosto da senhora era palpável. Desculpe, é que você se parece com meu irmão quando era mais jovem. Não se preocupe, senhora, respondeu Gustavo com uma suavidade que surpreendeu até a ele mesmo. Minha Fernanda trabalha demais, sabia? Continuou Dona Conceição, ignorando os olhares preocupados da filha. Ela deveria estar na faculdade, formando-se. Era a melhor da turma. Teve que largar tudo quando eu fiquei. Quando eu... Sua voz se perdeu, o pensamento incompleto flutuando no ar, como uma acusação silenciosa ao destino. Vamos, mãe. O molho está quase no ponto. Fernanda guiou-a gentilmente de volta à cozinha. Quando retornou, Gustavo notou um leve rubor em suas bochechas. Desculpe por isso. Não há nada para desculpar, respondeu ele, encontrando em suas próprias palavras um eco do que ela dissera dias antes, quando ele derramara café na mesa. Naquela tarde, após deixar o restaurante, Gustavo fez uma ligação para o reitor da PUC-Gó, um velho conhecido de eventos beneficentes. Em poucas horas, todos os débitos acadêmicos de Fernanda haviam sido misteriosamente quitados e uma bolsa de estudos para alunos que retomavam a graduação, após interrupções por motivos familiares, havia sido criada, com critérios que pareciam especificamente desenhados para alguém na situação dela. O que Gustavo não percebia é que aquele gesto, por mais bem intencionado que fosse, desencadearia uma série de eventos que testariam não apenas suas intenções, mas a própria essência do homem que ele se tornara e daquele que poderia voltar a ser. Enquanto isso, no escritório da Carvalho Incorporações, Renata Lima examinava meticulosamente os extratos bancários da empresa, procurando qualquer indício que pudesse usar para questionar a capacidade de Gustavo de liderar o império que, segundo ela, deveria pertencer-lhe por direito de herança. Seu plano começara muito antes do que qualquer um poderia imaginar, e Fernanda, sem saber, tornara-se uma peça fundamental nele. O aroma de café fresco preenchia o pequeno apartamento de 2 quartos no Jardim América. Eram apenas 5:30 da manhã, mas Fernanda já estava acordada, sentada à mesa da cozinha, com uma apostila de anatomia do sistema músculo-esquelético aberta sob a luz amarelada de um abajur antigo. Ao seu lado, uma caneca de café e um caderno com anotações nas margens de páginas já usadas. Economia até no papel. O som suave de passos interrompeu sua concentração. Dona Conceição apareceu na porta da cozinha, o cabelo grisalho despenteado, vestindo uma camisola florida desbotada. Já amanheceu? Perguntou desorientada. Ainda não, mãe. Volte a dormir, está cedo, respondeu Fernanda com uma paciência cultivada em anos de cuidados. Você estava chorando ontem à noite.
afirmou Dona Conceição com uma clareza momentânea que sempre surpreendia Fernanda. Era verdade. Fernanda havia chorado depois de receber um e-mail da faculdade informando que sua dívida havia sido quitada e que ela se qualificava para uma bolsa integral para concluir o curso. A alegria inicial logo dera lugar à desconfiança, quando percebeu a coincidência temporal com as visitas de Gustavo Carvalho ao restaurante. "Estou bem, mãe, só cansada. Aquele homem do restaurante tem olhos tristes como seu pai quando o conheci", murmurou Dona Conceição, novamente perdendo-se nas brumas de sua memória fragmentada. Orgulhoso por fora, mas quebrado por dentro. Fernanda acompanhou a mãe de volta à cama e retornou aos estudos, mas as palavras ficaram ecoando em sua mente. Não tinha notado a tristeza nos olhos de Gustavo Carvalho, escondida atrás daquela fachada de controle perfeito e autoridade inabalável. Agora que pensava nisso, era evidente. O homem carregava um peso invisível, que nenhuma conta bancária poderia aliviar. Naquela tarde, quando Gustavo apareceu pontualmente para o almoço, Fernanda esperou um momento de calmaria no movimento e o abordou diretamente. "O senhor teve algo a ver com o pagamento da minha dívida na faculdade e com a bolsa de estudos?" A surpresa no rosto dele parecia genuína. "Não sei do que está falando", respondeu, mantendo a expressão neutra. "Recebi um e-mail ontem. Alguém quitou tudo que eu devia à PUC. Coincidentemente, surgiu uma bolsa que parece feita sob medida para minha situação." Gustavo manteve o semblante impassível, mas um leve tique no maxilar o traiu. "Talvez seja seu bom karma", sugeriu com um sorriso contido. "Não preciso de caridade", afirmou Fernanda, o orgulho evidente em cada sílaba. "Especialmente de alguém que mal conheço." "E se não for caridade?", perguntou ele, baixando sutilmente o tom de voz. "E se for um investimento em alguém que merece?" Seus olhares se encontraram em um desafio silencioso. Finalmente Fernanda respondeu: "Investimentos esperam retorno. Não estou à venda, Sr. Carvalho." "Nem todo retorno se mede em dinheiro, senhorita Moreira", retrucou ele, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade daquela afirmação. Antes que ela pudesse responder, novos clientes entraram no restaurante. Fernanda se afastou, mas as palavras de Gustavo permaneceram no ar como uma promessa, ou talvez um aviso. Naquela noite, durante seu turno na farmácia, Fernanda recebeu uma ligação alarmante. Dona Conceição tivera um episódio grave de confusão e tentara sair do apartamento em busca do irmão falecido. Uma vizinha a encontrara vagando pelo corredor do prédio de pijama. Quando Fernanda chegou em casa, encontrou sua mãe sedada pelo médico do bairro e uma figura inesperada sentada na pequena sala de estar. Gustavo Carvalho. "O que o senhor está fazendo aqui?", perguntou, exausta demais para manter formalidades. "Estava jantando no restaurante quando aconteceu. Sua colega Maria me reconheceu e pediu ajuda para trazê-la", explicou, oferecendo-lhe um copo de café que ela aceitou automaticamente. "Obrigada", murmurou, deixando-se cair no sofá gasto. "Mas não precisava ter ficado." "Eu sei", respondeu simplesmente. O silêncio que se seguiu não era constrangedor, mas estranhamente reconfortante. Duas pessoas acostumadas a carregar seus fardos sozinhas, momentaneamente compartilhando o peso. "Minha esposa faleceu há 3 anos", disse Gustavo repentinamente, como se precisasse explicar sua presença. "Um acidente na BR-153. Desde então, esqueci como é sentir isso." "Isso?", perguntou Fernanda, genuinamente confusa. Preocupação com alguém além de mim mesmo. A confissão tão simples e ao mesmo tempo tão profunda desarmou as defesas de Fernanda. Pela primeira vez, ela viu além do empresário poderoso, um homem fragmentado tentando lembrar como era se sentir inteiro. "Eu não devia ter falado com o senhor daquele jeito hoje à tarde", admitiu ela. "É que toda a minha vida vi minha mãe lutar sozinha. Ela me ensinou que ninguém dá nada sem esperar algo em troca." "Uma lição valiosa", assentiu Gustavo, "mas incompleta. Às vezes o único retorno que se espera é a chance de fazer algo que importe." "E pagar minha dívida na faculdade importa?", perguntou ela, ainda cética. "Mais do que imagina", respondeu ele, e algo em seu tom sugeria uma verdade mais profunda do que suas palavras revelavam.
Quando o médico confirmou que Dona Conceição estaria bem até a manhã seguinte, Gustavo se despediu. Na porta, porém, deteve-se e disse algo que mudaria o curso de suas vidas. Se me permitir, gostaria de convidá-la para jantar, não em um restaurante chique, mas na minha casa. Eu mesmo vou cozinhar. A proposta era tão inesperada que Fernanda riu sem querer. O senhor? Cozinhar? Sou perfeitamente capaz de seguir uma receita, respondeu ele, fingindo indignação. Embora não prometa resultados dignos de um chefe. A espontaneidade do momento, tão distante da imagem calculista que Gustavo projetava para o mundo, foi o que finalmente convenceu Fernanda. Tudo bem, mas com uma condição. Pare de me chamar de senhorita Moreira. Feito, Fernanda, respondeu ele, saboreando a intimidade inesperada de usar seu primeiro nome. E você pode me chamar de Gustavo. Na sexta-feira seguinte, Fernanda se encontrava diante da mansão de Gustavo, no Alphaville Flamboyant, intimidada pela imponente estrutura que parecia pertencer a outro universo. Havia hesitado até o último momento, trocando de roupa várias vezes antes de optar por um simples vestido azul, o mais elegante que possuía. Para sua surpresa, foi o próprio Gustavo quem abriu a porta, vestido com jeans e uma camisa informal, tão diferente de seus ternos impecáveis que por um momento ela pensou ter se enganado de endereço. Bem-vinda, disse ele, com um sorriso nervoso que humanizava seu rosto habitualmente indecifrável. O interior da mansão era tão impressionante quanto se poderia esperar, mas o que chamou a atenção de Fernanda foi o que faltava. Não havia fotografias pessoais, nem objetos que sugerissem uma vida vivida, apenas espaços perfeitamente decorados que pareciam saídos de uma revista de arquitetura. Era uma casa, não um lar. Gustavo a conduziu até a cozinha, um ambiente amplo e moderno que claramente raramente era utilizado. Sobre a bancada de mármore estavam dispostos ingredientes para um risoto, legumes frescos e uma garrafa de vinho tinto. Risoto é a única coisa que sei preparar sem risco de incêndio, confessou ele, acendendo o fogão com certa hesitação. O que se seguiu foi uma aula improvisada de culinária, onde os papéis se inverteram. Fernanda, acostumada à cozinha desde criança, guiando as mãos inexperientes de Gustavo. O resultado foi um risoto levemente passado, mas surpreendentemente saboroso. Durante o jantar, na ampla sala de jantar iluminada por velas, a conversa fluiu com uma naturalidade que surpreendeu a ambos. Falaram sobre livros, filmes clássicos que os dois admiravam, lugares que sonhavam conhecer. Deliberadamente, evitaram tópicos espinhosos. A diferença de classe social, o passado dele, as circunstâncias financeiras dela. Foi depois, enquanto compartilhavam um café na varanda, com vista para o lago artificial do condomínio, que a barreira invisível finalmente começou a desmoronar. Por que não há fotos da sua esposa? Perguntou Fernanda, a pergunta escapando antes que pudesse contê-la. Gustavo contemplou o horizonte por um momento antes de responder. Estão guardadas na gaveta da minha escrivaninha. Vê-las todos os dias. Dói demais. Me desculpe, disse Fernanda, arrependida de sua indiscrição. Não se desculpe, respondeu ele com voz suave. É a primeira vez em 3 anos que alguém tem coragem de perguntar diretamente sobre Mariana. Todos andam nas pontas dos pés ao meu redor, como se eu pudesse quebrar. Você não parece do tipo que se quebra facilmente, observou ela. Isso é porque já estava quebrado quando me conheceu, confessou Gustavo, surpreso com sua própria honestidade. O perfeccionismo, a desconfiança, a solidão, são apenas ataduras para manter os pedaços juntos. Num impulso, Fernanda cobriu a mão dele com a sua. O contraste era evidente. Suas mãos pequenas, mas fortes, marcadas pelo trabalho duro, sobre as dele, perfeitamente cuidadas, mas tensas, como se carregassem um peso invisível. Às vezes as coisas quebradas podem ser consertadas, disse ela, pensando em sua mãe, em si mesma, nele. Não para voltarem a ser o que eram, mas algo novo, algo diferente. Gustavo olhou para suas mãos unidas, sentindo uma conexão que acreditava perdida para sempre. Eu gostaria de acreditar nisso, murmurou. O momento foi interrompido pelo som do telefone. Gustavo franziu o senho ao ver o identificador de chamadas. Desculpe, disse atendendo brevemente.
Não, Renata, não vou revisar esses documentos hoje à noite. Amanhã no escritório. Quando desligou, Fernanda notou a tensão que havia retornado ao seu rosto. Sua cunhada? Perguntou, lembrando-se de fragmentos de conversas ouvidas no restaurante. Renata tem ideias muito específicas sobre como devo dirigir a empresa, explicou Gustavo com evidente irritação. Ideias que, coincidentemente, sempre a beneficiam. Famílias podem ser complicadas, comentou Fernanda, pensando em seus próprios parentes que criticavam sua decisão de desperdiçar a juventude cuidando da mãe. Renata não é família, respondeu Gustavo com uma dureza que surpreendeu Fernanda. É irmã de Mariana, sim, mas sempre foi mais uma sócia comercial que família. Desde que Mariana se foi, sua ambição nem tenta mais se disfarçar de preocupação. Sinto muito, disse Fernanda, percebendo que havia tocado em uma ferida aberta. Gustavo suavizou sua expressão. Não, eu que sinto muito. Não deveria falar assim dela. É só que... Ele hesitou, como se considerasse se deveria continuar. Às vezes sinto que ela conhece segredos sobre o acidente de Mariana que não compartilha comigo. Fernanda permaneceu em silêncio, dando-lhe espaço para continuar se desejasse. Mariana me ligou minutos antes do acidente, continuou Gustavo, sua voz quase inaudível. Estava agitada, chorando. Disse que precisava falar comigo urgentemente, que havia descoberto algo terrível. Nunca soube o que era. Seu carro saiu da pista 20 minutos depois. A revelação pairou entre eles pesada e dolorosa. Fernanda compreendeu então que Gustavo não carregava apenas a dor da perda, mas também o tormento das perguntas sem resposta. Acho que está na hora de eu ir, disse Fernanda suavemente, sentindo que ambos precisavam de tempo para processar o que havia acontecido naquela noite. Gustavo assentiu, acompanhando-a até a porta. Antes que ela saísse, tomou sua mão brevemente. Obrigado por esta noite, disse com sinceridade. Pela primeira vez em muito tempo, esta casa se sentiu menos vazia. O gesto e as palavras permaneceram na memória de Fernanda durante todo o caminho de volta. Nunca havia conhecido alguém como Gustavo Carvalho. Um homem de contrastes tão marcantes, capaz da frieza mais calculista e ao mesmo tempo de uma vulnerabilidade tão crua que desarmaria até o mais cínico. O que ela não sabia era que, a poucos quarteirões de seu apartamento, um fotógrafo contratado por Renata Lima havia capturado sua saída da mansão, imagens que logo serviriam para o primeiro ato de uma elaborada vingança. As semanas seguintes trouxeram uma rotina inesperada à vida de Gustavo e Fernanda. Ele continuava visitando o Sabor Goiano quase diariamente, sempre no mesmo horário, sempre pedindo o mesmo prato. Às vezes ficava até o fechamento, ajudando Fernanda com tarefas simples enquanto conversavam sobre tudo e nada. Outras vezes, era ela quem aceitava convites para a mansão, onde aos poucos foi ajudando-o a transformar aqueles espaços impessoais em algo mais acolhedor, mais habitado. Dona Conceição, em seus momentos de lucidez, observava a transformação gradual de sua filha com uma mistura de alegria e preocupação. Uma tarde, enquanto Fernanda preparava massa para empadão, sua mãe se aproximou e tomou suas mãos entre as suas. Tenha cuidado, filha, disse com uma clareza incomum. Homens como ele vêm de um mundo onde pessoas como nós somos invisíveis até servirmos para alguma coisa. Gustavo não é assim, mãe, respondeu Fernanda, embora uma parte dela compreendesse o aviso. Todos os homens são assim quando têm poder, insistiu Dona Conceição, antes que seu olhar voltasse a se nublar com a confusão habitual. Onde está seu pai? Já deveria ter voltado do trabalho. Enquanto isso, nos escritórios da Carvalho Incorporações, Renata implementava meticulosamente cada fase de seu plano. As fotografias de Fernanda saindo da mansão de Gustavo haviam sido o primeiro passo. O segundo foi uma série de rumores estrategicamente espalhados entre os executivos da empresa, que Gustavo estava distraído, que havia delegado decisões cruciais, que passava menos horas no escritório. Seu cunhado parece distraído ultimamente, comentou casualmente com Diego Machado, durante um almoço aparentemente descompromissado. Sabe se está tudo bem? O senhor Carvalho mantém sua vida privada, senhora Lima, respondeu o assistente com lealdade inabalável. Claro, sorriu Renata.
É só que me preocupo. Desde o que aconteceu com Mariana, nunca o vi tão ausente nos negócios. Me pergunto se esse novo relacionamento é bom para ele neste momento. A semente estava plantada. Agora era só regá-la com precisão e paciência. O momento decisivo chegou numa sexta-feira à tarde, quando Gustavo recebeu uma notificação em seu celular. Era um link para um blog de fofocas local com um título sensacionalista: O poderoso Gustavo Carvalho e seu romance secreto com garçonete do Campinas, paixão verdadeira ou interesse oculto. As fotos, embora desfocadas, eram inconfundivelmente deles. Fernanda entrando em seu carro, Fernanda saindo de sua casa, Gustavo visitando o restaurante familiar, fragmentos descontextualizados que pintavam exatamente a imagem que Renata havia orquestrado. Seu primeiro impulso foi ligar para seus advogados e afundar o site até os alicerces. Seu segundo impulso, mais forte, foi ligar para Fernanda para alertá-la. Quando o fez, a linha estava ocupada. Minutos depois, seu telefone tocou. Era ela. Eu vi, disse sem preâmbulos, sua voz tensa. Meu gerente na farmácia acabou de me mostrar. Toda a equipe está comentando. Estou indo até aí, respondeu Gustavo. Conversaremos pessoalmente. Não. A firmeza em sua voz o deteve. Não quero que nos vejam juntos agora. Só pioraria as coisas. Preciso de tempo para pensar, Gustavo. A linha ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Fernanda, eu não tive nada a ver com isso, disse finalmente Gustavo, sua voz mais vulnerável do que jamais permitira em uma conversa telefônica. Eu sei, respondeu ela, mas preciso entender se estou preparada para isso, para fazer parte do seu mundo público. Para os olhares, os comentários, os julgamentos. Meu mundo público não é quem eu sou, protestou ele. Mas é parte do que vem com você, replicou Fernanda. Me dê alguns dias, por favor. Quando a ligação terminou, Gustavo permaneceu imóvel em seu escritório, contemplando a cidade através das janelas panorâmicas. Pela primeira vez em anos, sentia que tinha algo verdadeiramente importante a perder, algo que o dinheiro não podia comprar, nem seu poder proteger. Em seu apartamento, Fernanda enfrentava seus próprios demônios. O artigo não apenas expunha seu relacionamento com Gustavo, mas insinuava segundas intenções. Fontes próximas especulavam sobre seu interesse na fortuna Carvalho, mencionavam a misteriosa bolsa de estudos, sugeriam que a modesta garçonete havia encontrado seu bilhete dourado. O que mais doía não eram as mentiras, mas a semente de verdade que continham. Sim, Gustavo havia pago sua dívida universitária. Sim, sua vida havia melhorado desde que o conhecera. E sim, uma parte dela temia que o mundo visse exatamente o que o artigo sugeria. Uma oportunista, aproveitando-se de um homem vulnerável. O telefone tocou novamente. Desta vez, era Cláudia, sua colega da farmácia. Fernanda, preciso falar com você. Sua voz soava preocupada. O gerente quer te ver amanhã. Mencionou algo sobre a imagem da empresa e esse artigo. Não parece bom. O pressentimento de Fernanda se confirmou na manhã seguinte. Foi demitida sob o pretexto de corte de pessoal, embora fosse evidente que o escândalo midiático era a verdadeira razão. Sem a farmácia, sua renda se reduzia pela metade, justo quando finalmente havia reunido dinheiro suficiente para se matricular novamente na faculdade. Quando voltou para casa, encontrou Dona Conceição inusualmente lúcida, esperando-a com uma xícara de chá de camomila. "O que aconteceu, filha?" perguntou, reconhecendo imediatamente o esgotamento emocional no rosto da filha. "Fui demitida, mãe", respondeu Fernanda, deixando-se cair no sofá. "Por causa do escândalo com Gustavo." Dona Conceição tomou suas mãos entre as suas, com a sabedoria que às vezes atravessava a névoa de sua confusão. "Você o ama?" perguntou simplesmente. A pergunta pegou Fernanda de surpresa. Nunca haviam dado esse nome ao que estava crescendo entre eles. "Não sei", respondeu honestamente. "É complicado. O amor sempre é", assentiu Dona Conceição. "Mas no final do dia, só importa se estar com essa pessoa te faz melhor ou pior do que você é." As palavras ecoaram na mente de Fernanda por horas. Naquela noite tomou uma decisão. Vendeu a televisão antiga que seu pai lhe deixara,
Juntou suas economias mínimas e se matriculou na PUC-Go. Se ia reconstruir sua vida, faria isso em seus próprios termos. Quando Gustavo soube da demissão, sua reação foi instantânea e calculada. Mobilizou contatos, pressionou o dono da rede de farmácias, exigiu uma compensação justa. A resposta que recebeu o deixou perplexo. "Lamento, Sr. Carvalho", explicou nervosamente o proprietário. A ordem veio diretamente da Lima Enterprises. Disseram que qualquer farmácia que empregasse a senhorita Moreira enfrentaria problemas com licenças sanitárias e fiscalização. "Não posso arriscar todo o meu negócio." Lima Enterprises, a empresa de Renata. As peças começaram a se encaixar na mente de Gustavo. O artigo, a demissão, os rumores no escritório, tudo levava a marca de sua cunhada. Mas por que atacar Fernanda? O que Renata ganhava destruindo a única coisa boa que entrara em sua vida em 3 anos? A resposta chegou naquela mesma noite, quando revisava obsessivamente os registros telefônicos do dia do acidente de Mariana, algo que fizera centenas de vezes antes. Mas desta vez, com a suspeita da intervenção de Renata, notou algo que havia negligenciado. Uma ligação de 28 minutos de Renata para Mariana, logo antes de sua esposa ligar para ele agitada. O que Renata dissera a Mariana naquela ligação? O que sua esposa descobrira que a deixara tão perturbada? A necessidade de respostas tornou-se tão intensa que Gustavo mal conseguia respirar. Naquela noite, em vez de ligar para Fernanda como havia feito todos os dias desde o artigo, Gustavo dirigiu até o cemitério onde Mariana repousava. Sob a luz prateada da lua, diante da lápide de mármore branco, prometeu em silêncio descobrir a verdade, por mais dolorosa que fosse. O que não sabia era que Fernanda também estava em movimento. Após receber uma ligação anônima, sugerindo que investigasse Renata Lima e sua conexão com sua demissão, começara a investigar por conta própria. Seus anos trabalhando na farmácia lhe haviam dado acesso a informações sobre os medicamentos que Renata comprava regularmente. Ansiolíticos potentes, os mesmos que às vezes receitavam para Dona Conceição em seus piores dias. Por que uma mulher de negócios aparentemente implacável precisaria de tais doses de medicamentos para a ansiedade? A pergunta levou Fernanda a uma pista inesperada. O nome do psiquiatra de Renata, um médico que também frequentava a farmácia. 2 histórias paralelas de investigação estavam em curso, ambas conduzindo inexoravelmente a uma verdade que mudaria para sempre as vidas de todos os envolvidos. 6 meses haviam se passado desde aquele fatídico artigo que expusera o relacionamento entre Gustavo e Fernanda. 6 meses de distância prudente, de ligações breves, de encontros casuais no restaurante, onde ele continuava almoçando quase diariamente, mas já não ficava até o fechamento. 6 meses em que ambos haviam empreendido, sem saber, caminhos paralelos para a mesma verdade. Para Fernanda, esses meses foram de transformação intensa. Havia retornado à faculdade, pegando ônibus 3 vezes ao dia entre aulas, o restaurante e sua casa. O cansaço era constante, mas também era a satisfação de estar, finalmente, perseguindo seu sonho interrompido. Seus colegas de classe, a maioria 10 anos mais jovens, a olhavam com uma mistura de curiosidade e respeito. A namorada do milionário, chamavam alguns pelas costas um título que ela rejeitava firmemente. Para Gustavo, foram meses de revelações dolorosas. Sua investigação sobre a ligação entre Renata e Mariana o levara a descobrir algo que nunca imaginara. No tablet de Mariana, guardado em um cofre desde seu falecimento, encontrou a gravação daquela última conversa. Mariana, sempre cautelosa, havia ativado a gravação de chamadas em seus dispositivos, uma medida que tomara após receber ameaças anônimas meses antes de sua morte. Na gravação, a voz de Renata era fria, calculista, enquanto revelava a Mariana que Gustavo planejava se divorciar, que estava investigando suas finanças pessoais, que suspeitava que ela desviava fundos da empresa. Mentiras, todas elas, mas apresentadas com tal convicção que até mesmo Gustavo, ouvindo a gravação anos depois, quase acreditou por um momento. "Ele nunca te amou de verdade, Mariana", dizia Renata na gravação.
Ele te usou desde o começo. Por que você acha que ele insistiu tanto para que assinasse aqueles documentos no mês passado? Estava se garantindo que você não pudesse reivindicar nada quando te deixasse. A manipulação emocional era evidente agora, mas para Mariana, já fragilizada por uma depressão que mantivera em segredo, aquelas palavras foram devastadoras. A ligação que fez para Gustavo minutos depois, a última que ele ouviria dela, era resultado direto da cruel intervenção de Renata. Agora, 6 meses após o artigo, Gustavo estava pronto para confrontar sua cunhada. Tinha as provas, tinha o motivo. Renata havia orquestrado não apenas indiretamente o acidente, mas também o ataque midiático contra Fernanda, tudo como parte de um plano de longo prazo para assumir o controle da empresa. O que Gustavo não sabia era que Fernanda também estava fechando o círculo de sua própria investigação. Através do psiquiatra de Renata, que violara a confidencialidade médica após vários copos de vinho em um jantar, Fernanda descobrira que Renata sofria de um transtorno obsessivo não diagnosticado formalmente, centrado na figura de Gustavo. Não era apenas ambição empresarial que a motivava, era uma obsessão doentia com destruir tudo que ele amava, porque em sua mente distorcida, Gustavo havia roubado sua irmã e depois a destruído. O destino quis que ambos, Gustavo e Fernanda, decidissem confrontar Renata no mesmo dia. Foi no escritório principal da Carvalho Incorporações, durante uma reunião de diretoria, que as portas se abriram para revelar Fernanda, determinada e serena, seguida segundos depois por Gustavo, com um pendrive contendo as evidências que descobrira. O silêncio que caiu sobre a sala de reuniões foi absoluto. Renata, impecável em seu tailleur de grife e sua atitude fria, olhou primeiro para Fernanda com desdém, depois para Gustavo com algo próximo do pânico. "O que significa isso?" perguntou, dirigindo-se aos outros diretores. "Esta é uma reunião privada. A senhorita não tem autorização para estar aqui." "Eu a autorizei", respondeu Gustavo, sua voz calma, mas firme. "Fernanda tem algo importante para compartilhar com todos nós. Especialmente com você, Renata." O que se seguiu foi uma exposição metódica da verdade peça por peça. A gravação da última ligação entre as irmãs, os registros médicos de Renata, obtidos de maneira questionável, mas reveladores. As provas de que ela havia orquestrado tanto o artigo difamatório quanto a demissão de Fernanda. "Por que, Renata?" perguntou finalmente Gustavo, quando todas as cartas estavam na mesa. "Por que destruir sua própria irmã? Por que tentar destruir Fernanda?" O rosto de Renata, normalmente uma máscara de controle, contorceu-se em uma expressão de ódio tão puro que fez vários dos presentes recuarem. "Por quê?" Sua voz era quase um sussurro. "Porque ela sempre teve tudo. A atenção dos nossos pais, o amor incondicional, a beleza. E então ela teve você e esta empresa que deveria ter sido minha. Eu era a mais velha, a mais inteligente, a que trabalhou mais duro. Mas Mariana só precisava sorrir e o mundo caía aos seus pés." Ela se virou para Fernanda, seu olhar agora frio como gelo. "E então você apareceu, outra mulher simples, sem educação, sem classe, roubando de um carvalho o que me pertence, a história se repetindo. Eu não podia permitir." "Renata", interveio Fernanda, sua voz suave mas firme, "você precisa de ajuda. Seu psiquiatra está preocupado com você há anos. Isso não é ambição normal. É uma obsessão que está te destruindo." "Não ouse me analisar", vociferou Renata. "O que você sabe sobre mim? O que qualquer um de vocês sabe?" Gustavo deu um passo à frente, enfrentando diretamente a mulher que indiretamente causara a morte de sua esposa. "Sei que você está doente, Renata, e sei que precisa de ajuda. Mas também sei que não posso permitir que continue fazendo parte desta empresa. Não depois do que você fez." A reunião terminou com a saída forçada de Renata, escoltada pela segurança, gritando ameaças e acusações, enquanto os advogados já preparavam os documentos para seu completo desligamento da Carvalho Incorporações. Quando finalmente ficaram sozinhos na sala de reuniões agora vazia, Gustavo e Fernanda se olharam pela primeira vez em meses sem barreiras, sem segredos, sem o peso do não dito entre eles. "Você deveria ter me contado o que estava investigando", disse ela, um leve sorriso suavizando a repreensão.
Você também escondeu sua própria investigação, respondeu ele, aproximando-se lentamente. Parece que ambos temos problemas para confiar plenamente. Com razão, observou Fernanda, considerando o que acabamos de descobrir. Gustavo tomou suas mãos entre as suas, o contraste entre seus mundos evidente mesmo naquele simples gesto. Tomei uma decisão, Fernanda. Uma que venho considerando desde antes de tudo isso. Ela esperou, subitamente consciente de que estavam em um ponto de virada. Vou deixar a presidência da empresa, anunciou Gustavo. Venderei a maioria das minhas ações e criarei uma fundação. O Instituto Mariana Lima, dedicado a ajudar mulheres a retomarem estudos interrompidos por necessidades familiares. Os olhos de Fernanda se abriram de surpresa. Gustavo, você não precisa fazer isso por mim. Não faço só por você, interrompeu ele. Faço por mim, por quem quero ser, pela pessoa que comecei a redescobrir desde que entrei no Sabor Goiano naquela tarde de terça-feira. A mudança em Gustavo não foi instantânea, mas gradual. Durante o ano seguinte, transformou sua vida com a mesma meticulosidade que antes aplicava aos seus contratos empresariais. Vendeu 60% de suas ações, mantendo apenas o suficiente para garantir um futuro estável. Criou o Instituto Mariana Lima, instalando-o em um casarão histórico restaurado no centro de Goiânia. E, o mais surpreendente para quem o conhecia, começou a visitar regularmente o apartamento de Fernanda, onde jantares improvisados com Dona Conceição tornaram-se parte de sua nova normalidade. Para Fernanda, as mudanças foram igualmente profundas. Completou seu curso de fisioterapia com honras, rejeitando ofertas de clínicas prestigiosas para abrir seu próprio consultório em um bairro popular, onde atendia principalmente idosos com recursos limitados. O contraste entre sua vida anterior e a atual às vezes a sobrecarregava. De garçonete lutando para chegar ao fim do mês, a profissional respeitada e companheira de um dos homens mais influentes da cidade. Foi durante uma tarde chuvosa de inverno, enquanto compartilhavam um café na cozinha do apartamento, que Dona Conceição teve um de seus momentos de lucidez mais brilhantes. Vocês dois, disse, olhando-os alternadamente, são como duas peças de um quebra-cabeça que ninguém esperava que se encaixassem. Gustavo sorriu, tomando a mão de Fernanda sobre a mesa. Às vezes, as melhores conexões são as menos evidentes, respondeu. Minha Fernanda sempre foi forte demais para o próprio bem, continuou Dona Conceição. E você, rapaz, solitário demais para o seu. Fico feliz que tenham se encontrado. Naquela noite, enquanto a chuva batia nas janelas do pequeno apartamento, Fernanda e Gustavo tomaram a decisão que mudaria definitivamente o curso de suas vidas. Se casariam, não em uma cerimônia ostentosa, como se esperaria do herdeiro Carvalho, mas na pequena capela do Jardim América, com Dona Conceição como madrinha, embora às vezes não se lembrasse exatamente quem era o noivo. No dia do casamento, 1 ano e meio após seu primeiro encontro, o restaurante Sabor Goiano fechou excepcionalmente. Todo o bairro parecia ter se mobilizado para a celebração, misturando-se sem complexos com os poucos convidados do círculo social de Gustavo, que haviam mantido sua amizade depois de sua deserção do mundo empresarial. Renata, por sua vez, havia vendido todas as suas participações em empresas brasileiras e se mudado para os Estados Unidos, onde os rumores diziam que estava recebendo tratamento psiquiátrico intensivo. O escândalo de sua manipulação e seu papel indireto no acidente de Mariana havia destruído sua reputação nos círculos empresariais, fechando-lhe portas que seu sobrenome antes abria automaticamente. A vida de Gustavo e Fernanda encontrou um equilíbrio inesperado. Ele continuava dirigindo a fundação, agora com Fernanda como co-diretora, trazendo sua experiência vivida para desenvolver programas mais eficazes de apoio a mulheres em situações semelhantes à que ela enfrentara. Juntos, criaram um modelo revolucionário que combinava apoio financeiro, mentoria emocional e acompanhamento psicológico. A mansão no Alphaville finalmente foi vendida. Gustavo optou por se mudar para o apartamento de Fernanda, agora ampliado e renovado com a compra do apartamento vizinho, mas mantendo a essência simples e acolhedora que o havia cativado desde o início. O som da vizinhança,
o aroma de comida caseira no corredor, as visitas constantes de beneficiárias da fundação e estudantes de fisioterapia criaram o ambiente vivo que nenhum dos dois sabia que estava procurando. Uma tarde, enquanto Gustavo ajudava a Dona Conceição a regar as plantas na pequena varanda, a senhora idosa o olhou com uma clareza repentina e disse algo que ficaria gravado em sua memória para sempre. Sabe, às vezes as tragédias nos levam exatamente para onde precisamos estar, mesmo que o caminho seja doloroso. Gustavo assentiu, contemplando Fernanda, que estudava concentrada na mesa da cozinha, preparando-se para dar uma palestra na universidade. A senhora tem razão, Dona Conceição, respondeu. Às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. A idosa sorriu, seus olhos momentaneamente livres da névoa que habitualmente os cobria. Minha Fernanda sempre foi assim, sabia? Um farol para almas perdidas. Naquela noite, enquanto Fernanda dormia ao seu lado, Gustavo contemplou o caminho percorrido desde aquela manhã de terça-feira em que entrou por acaso no restaurante Sabor Goiano. 3 anos haviam se passado desde o falecimento de Mariana. 18 meses desde que conhecera Fernanda. A dor não havia desaparecido, mas havia evoluído para algo diferente. Uma cicatriz que lhe lembrava não a perda, mas a capacidade humana de se reconstruir das cinzas. Lá fora, Goiânia dormia sob um céu estrelado, indiferente aos dramas humanos que se desenrolavam sob seu manto. Mas naquele apartamento renovado, entre paredes que haviam testemunhado lutas, confissões e reconciliações, 2 pessoas que o destino havia quebrado de maneiras diferentes haviam encontrado em suas rachaduras a possibilidade de uma luz nova, diferente, mas igualmente valiosa. E isso, pensou Gustavo enquanto fechava os olhos, talvez fosse a lição mais importante, que mesmo o que está quebrado pode ser belo quando reconstruído com amor e propósito. Muito obrigado por ter acompanhado esta jornada até o final. Esperamos que a história de Gustavo e Fernanda pelas ruas de Goiânia tenha tocado seu coração. Se esta narrativa de redenção, amor e segundas chances te emocionou, não esqueça de deixar seu like neste vídeo e se inscrever em nosso canal. Todos os dias compartilhamos novas histórias que vão te fazer rir, chorar e refletir sobre as reviravoltas inesperadas da vida. O que você achou desta história? Você acredita que o amor pode curar até as feridas mais profundas? Conta pra gente nos comentários e compartilha de qual cidade você está assistindo. Nos vemos amanhã com outra história que vai te deixar sem fôlego.